Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando esse vídeo vai chegar até você. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, especificamente a aula da UPA dos adolescentes. É domingo, dia 18 de julho. A gente está dando continuidade à revista que nos propomos a estudar nesse período, que é exatamente a Posso Perguntar, parte 2, revista publicada pela editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, com temas variados a respeito de dúvidas dos adolescentes. Então, se você procurar aí na playlist da nossa Escola Bíblica Dominical, você vai ver lá na primeira aula. A gente hoje está na sexta aula, né? É isso mesmo, nós estamos na sexta aula. Você vai procurar lá na primeira aula, a gente tem todo o quadro com todos os temas que nós vamos conversar. Hoje, não é mais um tema assim palpitante, vamos dizer assim, mais um tema que a gente não é fácil, não tem uma maneira fácil de se abordar, que é o tema do perdão. Não apenas, gente, o tema do perdão, mas perdoar quem não se arrepende. Perdoar quem continua achando que está certo. Gente, a gente tem que perdoar esse pessoal mesmo. Não é? A gente tem que perdoar quem acha que fez a coisa certa quando todo mundo está vendo que fez a coisa errada. Por que eu preciso perdoar também essas pessoas? Né? Aliás, né, perdoar qualquer pessoa já é difícil. Ainda mais perdoar quem não se arrepende. Esse é o tema da nossa aula hoje. A gente vai orar agora pedindo que Deus nos abençoe nesse encontro, beleza? Então feche seus olhos aí e vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui nesta aula, neste encontro, ao redor da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é que nos guia, nos orienta, ela é o fundamento da nossa vida. Especificamente sobre esse tema que a gente está se propondo a refletir hoje, que ela nos oriente, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Então, vamos lá, a gente já falou, né? Não é fácil essa temática, né? Essa questão do perdão é bastante complicada, mas veja, gente, a contrapartida dessa história, ou seja, o outro lado dessa história, não perdoar, faz mal ao meu coração. Além de, como a gente vai ver aqui, é uma desobediência à palavra de Deus. É uma desobediência à palavra de Deus. Então, se a gente olhar ao nosso redor, e é possível que a gente esteja passando por isso, quanta gente está por aí amargurada, angustiada, não é? Com o coração pesado, exatamente porque não perdoa. Exatamente porque faz questão de manter no seu coração aquele sentimento ruim, de raiva, de vingança em relação ao outro ou em relação a muitas outras pessoas. Então, assim, os focos da nossa lição hoje, né, em primeiro lugar, é entender entender que a capacidade de perdoar, de fato, de verdade, ela não está em nós, né? O natural na gente é a vingança, não tem jeito. O natural do ser humano é dar o retorno, é fazer com que a pessoa sofra, não é? Fazer com que a pessoa sofra tanto ou mais do que a gente sofreu. Por isso, a gente precisa pedir a Deus que nos dê essa capacidade para perdoar. A gente não vai aqui, como o pessoal diz assim, dourar a pílula, né? Passar pano, dizer, não, é fácil, Jesus falou, é mole. Não, 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 não. Não. A gente está aqui baseado na Bíblia. E a Bíblia fala muito sobre o perdão. Ou seja, o motivo da Bíblia falar muito sobre o perdão é porque perdoar é difícil, perdoar não é fácil. Não é? E na Bíblia a gente vai encontrar a razão, o motivo para exercer o perdão. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E, claro, né, vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos perdoadores, a sermos compassivos, misericordiosos. Como eu acabei de falar, esse definitivamente não é um caminho fácil. Então, primeiro a gente vai, para a gente ficar assim, como o pessoal diz, né, para a gente ficar na mesma página, a gente vai trazer aqui uma definição de perdão.
Não é uma definição de perdão tanto no dicionário quanto na Bíblia. Perdão na Bíblia, gente, é claro, não dá para a gente entrar aqui em detalhes filológicos, que tem a ver com a letra, né? Tem a ver com as palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, palavras em hebraico que falam sobre o perdão, palavras em grego que falam sobre o perdão. Não é o nosso fórum aqui, não dá para a gente aprofundar isso, mas é muito interessante dar uma olhada nisso, né? Agora sim, se a gente for pegar um resumo, perdão na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem a ver com abrir mão. Abrir mão, deixar ir, liberar, não é liberar, não é? Tem a ver com levar embora. Levar embora, é interessante isso. Tem a ver com cobrir, não é? Cobrir, ou seja, esconder. E aí, como assim, Diego? Cobrir, esconder, levar embora. Pensa no que Jesus faz por nós na cruz. Esse é o principal argumento, eu vou falar mais sobre isso. Não é? Jesus, com o seu sacrifício em nosso favor, ele leva embora o nosso pecado. Esse é o ponto. Ele tira o pecado nosso sobre nós e leva embora o nosso pecado. Ele cobre o nosso pecado de modo que quando Deus olha para a gente, né, ele não vê o nosso pecado, ele vê o sacrifício de Jesus Cristo. É claro que é uma metáfora, né? É porque Deus vê todas as coisas, mas é uma metáfora muito interessante para ajudar a gente a entender o perdão. Então, o perdão, de alguma maneira, é a gente abrir mão, deixar ir. Não é? Deixar que aquela mágoa, aquele ressentimento, não é? Aquela sensação ruim que a gente tem em relação a outra pessoa vá embora. Não é? Por isso vai chegar um ponto aqui que a gente vai falar que perdão tem a ver com libertação. Libertação. Né? A Bíblia, talvez, né, eu coloquei aqui, é claro que há muitos textos que falam sobre o perdão, mas na Bíblia eu escolhi aqui um versículo que talvez sintetize essa questão do deixar ir, não é? Ah, esqueci de uma coisa. É importante na Bíblia também, o perdão ele tem duas dimensões, né? Eu sempre me confundo, mas eu acho que eu vou acertar. Bom, vamos ver. Né? Ele tem uma dimensão vertical, é isso, né? Vertical, de cima para baixo, né? Uma dimensão vertical que é Deus nos perdoando através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, mas também eu e você, uma dimensão horizontal. Se não for isso, me perdoem, tá? Me corrijam aí depois. Né? Mas também uma dimensão horizontal, ou seja, eu perdoando você, você me perdoando. E o texto que sintetiza isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12, a oração do Pai Nosso, quando Jesus, no versículo 12, nos ensina assim, ó, e perdoa as nossas dívidas e perdoa os nossos pecados, assim como, né, nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, há esse pedido para que Deus perdoe os nossos pecados e uma conexão direta com o nosso perdão um ao outro. Ou seja, Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar uns aos outros. Se a gente for no Google, né, e procurar ali significado de perdão, não virá uma definição muito diferente. Né? Perdão é remissão de pena, ou seja, é perdão da pena, cancelamento da pena, da ofensa, da dívida, é uma desculpa, é um indulto, é o ato pelo qual, olha isso, uma pessoa é desobrigada. Ou seja, ela deixa de ser obrigada de cumprir o que era o seu dever, né? Ou a obrigação por quem competia exigir. Ou seja, se alguém fez um mal contra mim e esse mal precisa de reparação, quando eu perdoo, né, acabou essa reparação. Acabou essa reparação. Por tudo isso, gente, né? E aqui a gente só está na introdução, né? Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, eu insisto nisso. Ninguém está dizendo aqui que é tranquilo, que é super de boa. Daqui a pouco a gente vai ver o C.S. Lewis falando nesse exemplar aqui maravilhoso que a nossa UPA ganhou de presente de um irmão aqui da igreja. A gente já comunicou, já os adolescentes, né? Tá aqui, Cristianismo Puro e Simples. Não foi fácil para Deus. Não foi fácil para Deus que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Jesus entregou a sua própria vida para nos perdoar. Então, se Jesus precisou fazer isso, para a gente também não vai ser fácil.
né? Principalmente, como a gente falou agora há pouco, quando aquele que errou, né, não se arrepende. Não se arrepende. E aí, aqui é uma pequena vírgula. Né? Se esse for o meu caso ou o seu, se a gente está guardando alguma coisa no nosso coração contra outra pessoa e a gente está errado, a gente precisa, para ontem, pedir a Deus que limpe o nosso coração, que nos dê humildade para reconhecer o nosso erro e ir até a pessoa e pedir perdão. E pedir perdão. Mas vamos continuar aqui. Né? A gente vai ver isso, né, em quatro propostas. Quatro propostas a partir aqui da nossa revista. A primeira é a seguinte: por que eu preciso perdoar alguém que não se arrependeu? Em primeiro lugar, porque para nós que somos cristãos, simplesmente, gente, simples assim, não tem outra opção. É perdoar ou perdoar. Não há outra opção para quem leva sobre si o nome de Jesus Cristo. Não há outra opção para quem se considera um seguidor de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, não tem jeito, a gente precisa perdoar, precisa liberar, precisa deixar ir, precisa cobrir aquele pecado a partir da graça de Deus. Porque olha só, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 17, versículos de 3 a 5. Você está com a Bíblia aí, você acompanha, eu já transcrevi aqui para as minhas anotações. Lucas 17, versículos de 3 a 5, diz assim: acautelai-vos. Ou seja, tenham cautela, cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, conversa com ele, vou falar mais sobre isso. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Veja que Jesus coloca aqui uma condicional. Aí ele continua, não é fácil. Se por 7 vezes no dia, só naquele dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, eu acho fantástica essa fala dos apóstolos imediatamente após Jesus dar essa ordem. Senhor, aumenta-nos a fé. É preciso ter fé, é preciso a ação de Deus no nosso coração para perdoar não apenas uma, mas 7. A gente sabe que aqui não é um número fechado, não é? Na verdade, é uma metáfora para falar quantas vezes a pessoa pecar contra ti e se arrepender, você deve perdoar. Você deve perdoar. E aí a gente já viu, por exemplo, na oração do Pai Nosso, essa demanda sobre nós. Né? De alguma maneira, Deus conecta, Deus linka, né? Deus conecta o perdão dele por nós com o perdão que nós distribuímos um ao outro. Porque o mesmo Deus que nos ensina a orar dizendo, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado uns aos outros, também diz, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Se ele pecar de novo, perdoa-lhe. E aqui, 2 passos, gente, são necessários a gente observar aqui. Né? Antes que você me bata. Né? Que isso, Diego? Mas é difícil isso. É difícil, estou insistindo nisso. Não é fácil. Né? Primeiro é a repreensão. A repreensão. O que é repreensão aqui? Gente, primeiro eu vou dizer o que não é. Vamos fazer pelo contraste aqui. Repreensão, gente, não é, por exemplo, ofender de volta. Brigar, gritar, humilhar, discutir, né? E como se diz assim, de forma erudita, né? As vias de fato, ou seja, brigar, né? Usar de violência, não é isso que é repreensão. Isso só aumenta a crise, só aumenta a discussão, a dificuldade, a separação. De modo nenhum, repreender é isso. Né? E muito pelo contrário também, repreender não é, por exemplo, fazer fofoca. Porque eu estou com um problema com você e aí eu conto esse problema para todo mundo. Só não vou conversar com você. Tá sabendo o que o Diego fez? O Diego fala, mas não faz. Diego não sei o que. Diego não sei o que lá. Você falou pro João, pro Pedro, pro Mário, pro Augusto, pra Vanessa, pra Carla, pra Tatiana, pra Fernanda. Falou para todo mundo. Só não veio conversar comigo. Repreender aqui, gente, é isso.
né? Não é assim uma coisa bizarra, é chamar a pessoa para conversar, sentar, olhar no olho e dizer: olha, aquilo que você fez me ofendeu. Olha, não é dessa maneira. Olha, por que que você fez aquilo? Peraí, vamos entender. Será que não é um mal entendido? Você quis dizer exatamente aquilo que você disse? Você quis fazer exatamente aquilo que você fez? Ah, não foi isso. Você entendeu errado e tal. Opa, então beleza. Então a gente está conversando e estamos nos entendendo. Ou então a pessoa pode dizer: não, eu fiz isso mesmo. E eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Pode ser até que a gente se surpreenda. E a gente que está se sentindo ofendido, na verdade, nós estamos errados e a gente não percebeu. Então, esse é o valor da repreensão. A repreensão, e eu vou voltar nisso no final, ela é um diálogo, uma conversa. Então, Jesus fala isso. Né? Repreende, repreender isso, é abrir o coração, é mostrar o erro. Né? É dizer o que a gente sentiu. Não é acobertar. Não, tá tudo bem. Não aconteceu nada demais. Não, aconteceu sim. Para mim aconteceu. Me feriu, me machucou, me magoou. Eu não esperava isso de você. Esse é o ponto aqui. Aí Jesus diz: se ele se arrepender, né? Se ele se arrepender, a gente precisa perdoar. É interessante que aqui nesse texto Jesus coloca essa condicional, né? Ou esses passos. Primeiro passo da repreensão, da conversa, do diálogo, e em segundo lugar, a contrapartida do outro, né? Do equivocado, vamos chamar assim, que é o arrependimento. Agora, sempre isso vai acontecer? O equivocado, o errado, sempre vai se arrepender? Não. Ah, então se ele não se arrependeu, eu não preciso perdoar. Não, é por isso que a Bíblia, existe um princípio de interpretação da Bíblia, chamado de hermenêutica, né, que é a arte da interpretação, que ele fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso fazer toda uma doutrina, tirar toda uma ideia a partir de um versículo apenas. Né? Há outros versículos, há outros textos na Bíblia que me ajudam a entender os assuntos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre perdão e reconciliação, não existe só esse texto de Lucas 17 que nós acabamos de ler. Há outros textos. Então a gente tem, por exemplo, o texto de Jesus orando, intercedendo por aqueles que o levaram à cruz. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está na cruz, gente. Imagina a cena. Jesus na cruz, humilhado, cuspido, espancado, maltratado, desrespeitado. E o que ele está fazendo? Entre tantas coisas, ele está orando por quem estava fazendo aquilo com ele. Veja, o pessoal que estava crucificando Jesus não está arrependido. O pessoal que estava crucificando Jesus não caiu ali aos prantos todo mundo e reconheceu o seu erro, o seu pecado. Não. Então Jesus, antes dos outros se arrependerem, ele libera o perdão. E você sabe, nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus. Então, assim, para a gente encerrar esse primeiro ponto, né, a gente precisa perdoar até quem não se arrepende, porque para nós cristãos não há outra opção. Não há outra opção. Por isso, Deus agir no nosso coração é imprescindível. Mas vamos continuar. Né? Não, perdão. Né? Deixa eu pegar aqui agora. É agora que a gente vai ver o C.S. Lewis falando sobre isso. Né? Vou abrir aqui no capítulo 7. É o capítulo 7 do Cristianismo Puro e Simples, cuja temática é exatamente, não sei se dá para ler aqui. Aqui é meu lembrete, né? Perdão. Vou ler um pequeno trecho. Peço a sua paciência. Olha o que o C.S. Lewis diz. Ele começa assim: eu disse no capítulo anterior que a castidade, ou seja, aquilo que a gente falou há 2 aulas atrás, né, de uma consciência a respeito da nossa sexualidade, a respeito da palavra de Deus, beleza? Qualquer coisa, volta lá na aula, 2 aulas atrás, né, a gente vai falar sobre isso, a gente falou sobre isso. Eu disse no capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, mas já não tenho tanta certeza disso.
eu acho que há ainda outra mais impopular. Ela está estabelecida na regra cristã: ame ao próximo como a si mesmo. Porque na moral cristã, o seu próximo inclui o seu inimigo. E assim, olha isso, temos de encarar o terrível dever de perdoar os nossos inimigos. Lembrando aqui uma pequena contextualização. O C.S. Lewis escreve esse livro, ou melhor, né, ele profere as palestras que deram a origem a esse livro em plena Segunda Guerra Mundial. Em plena Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha o que ele vai falar aqui. Todo mundo diz que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar, como tivemos durante a guerra. Nessas horas, só de tocar no assunto, as pessoas reagem com gritos de revolta. Não está em jogo se elas pensam que essa seja uma virtude muito elevada ou difícil. Na verdade, para estas pessoas, ela é detestável e desprezível. Ah, esse tipo de conversinha me dá náusea, dizem. E metade das pessoas se vira logo para me perguntar: como você acha, Lewis, que seria ter de perdoar a Gestapo? Gestapo era a polícia alemã, não é? A Gestapo, se você fosse um polonês ou se você fosse um judeu? É muito fácil falar sobre perdão até que você tenha que perdoar, diz o C.S. Lewis. Eu também me faço essa pergunta com frequência. Da mesma forma que, quando o cristianismo me diz para não negar a minha religião, nem mesmo para me salvar da morte pela tortura, pergunto-me muitas vezes: o que faria se as coisas chegassem a esse ponto? Olha, eu não estou tentando dizer para você o que eu faria. É possível que eu faça muito pouco. Eu estou tentando lhe mostrar o que é o cristianismo. Isso aqui é extraordinário, gente. Ele não está assim, colocando as ideias da cabeça dele. Não, ele está falando o que a Bíblia diz, é o que a gente está falando. Né? Não tem outra opção. O cristianismo fala isso. Né? Eu não inventei, diz o C.S. Lewis. E bem ali, no seu âmago, no seu cerne, no seu interior, no seu centro, eu encontro as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não há menor brecha para se concluir que nos é oferecido perdão em quaisquer outros termos, ou seja, de qualquer outra maneira. Está perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há alternativa em relação a isso, diz o C.S. Lewis. Então, o que fazer? Não é? E aí vem a dica fantástica dele para mim e para você. De qualquer forma, não é nada fácil. Mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Ele vai dar a primeira dica aqui agora e eu vou terminar aqui a minha leitura. Ele diz, olha só, se você quer aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial, né, e integral, mas pela aritmética. Não vou nem me atrever aqui a falar o que é cálculo diferencial e integral, né? Se você souber, bota nos comentários aí e ajuda a gente. Mas pela aritmética, né, as operações mais simples, da mesma forma, né, se realmente, aí ele bota entre parênteses assim, mas tudo depende de querer de verdade. Se desejamos aprender a perdoar, talvez, fala ele, seja melhor começar por algo mais fácil que a Gestapo. Você poderia começar perdoando o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou os seus pais, o suboficial mais próximo, o seu vizinho, perdão, o vizinho não tem aqui, né? Eu lembrei agora, né? Por algo que eles fizeram ou disseram, olha isso, na semana passada. Na semana passada. E isso provavelmente já vai demorar um bom tempo, né? Então, assim, a primeira dica que ele dá para a gente aprender a perdoar é começar pelas coisas mais simples, né? E depois ir para as coisas mais difíceis. E a segunda dica, que para mim é extraordinária, é quando ele fala sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu não vou ler porque é mais longo o comentário dele, mas eu vou falar para você. De forma sintética, né? Amar o próximo como a si mesmo tem a ver com reconhecer que o outro é tão falho, é tão pecador quanto nós somos.
é tão carente da misericórdia e da graça de Deus, erra tanto quanto nós erramos. E a gente não se perdoa? Esse é o ponto. A gente não convive com a gente mesmo. A gente não pensa, puxa, eu fiz aquilo por causa daquilo outro, puxa, eu preciso melhorar, puxa, e a gente não continua se amando. Esse é o ponto. Aí ele fala, faz isso com o outro também. Então essas duas propostas do C.S. Lewis para a gente enfrentar essa demanda do cristianismo sobre nós, nos ajudam a caminhar. Mas vamos ver as próximas agora, as próximas são mais curtas, a gente já vai terminar aí, acho que mais 10 minutinhos a gente termina, beleza? Então, em primeiro lugar, é uma demanda do cristianismo. Não existe a opção de não perdoar. Né? Em segundo lugar, a gente precisa perdoar, por quê? Porque nós fomos perdoados. Então a gente já falou sobre isso. Né? E eu vou citar só 2 textos assim para reforçar a gente nesse ponto. O primeiro é o texto de Efésios, capítulo 2. Deixa eu diminuir aqui o aparelho que tá gelado. Né? Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 5. O Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que o Paulo está falando aqui? Né? Deus nos perdoou antes do nosso arrependimento. Né? E ele fez isso por causa da misericórdia dele e por causa do amor dele. Né? Esse é o primeiro texto. O segundo texto é o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vale muito a pena você dar uma olhada em todo esse texto de Romanos 5, porque ele começa com uma declaração assim espetacular. Ele fala, né, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Né? Temos paz com Deus. Aí no versículo 8 ele fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, né, Deus prova esse amor para mim e para você, né, é um fato esse amor, quando ele entrega o Filho dele por nós, quando a gente ainda não havia se arrependido, não havia reconhecido ainda os nossos erros. Na verdade, no nosso caso aqui, não é? A gente não tinha nem nascido ainda. A gente não tinha nem nascido, gente. Jesus já tinha perdoado a gente. Por causa de quê? Da sua grande misericórdia e do seu amor. Então, como eu me torno uma pessoa misericordiosa, compassiva, amorosa? Pedindo a Deus que encha o meu coração com esse amor. Né? Para que eu caminhe pela vida, não arrastando mágoa, rancor, raiva, ódio, né? Dividindo o meu mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, diminuindo o meu mundo, não é? Mas liberando perdão, assim como Deus faz por nós. Esse é o segundo ponto, né? A gente perdoa porque nós também fomos perdoados. E aqui vale uma frase, né, que a lição traz, é possível que você já tenha ouvido sobre isso. Gente, perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Né? Se a pessoa merece perdão, na verdade ela não merece o perdão, ela merece justiça. Ela está sendo acusada de uma coisa que ela não fez. Se ela merece perdão, mas se ela não merece o perdão, então ela precisa do perdão. Esse é o ponto. Assim como eu e você não merecemos o perdão de Deus, porque nós somos pecadores, né? A gente precisa do perdão de Deus. Quem erra contra a gente, né, também precisa do perdão de Deus. Então, em segundo lugar, né, a gente perdoa porque também fomos perdoados. Em terceiro lugar, a gente precisa perdoar, gente. Eu estou falando já bastante sobre isso, porque perdoar liberta. Perdoar liberta. E antes que você pense, né, que perdoar liberta o outro, também, de fato, liberta de mim, né, da minha raiva, da minha mágoa, do meu ódio, do meu desejo de vingança. Mas me liberta também exatamente de tudo isso que eu acabei de falar. Me liberta de parar de carregar esses sentimentos ruins dentro do meu coração. Olha o que o salmista, lá no Salmo 6, no versículo 7, ele fala. Ele diz, ó, os meus olhos de mágoa
Mágoa é aquele rancor, aquela tristeza, né? Se acham amortecidos, cansados, né? Envelhecem por causa de todos os meus adversários. O que o salmista está falando aqui? Ele está falando que o ódio, a mágoa, o rancor em relação ao outro está fazendo mal a ele. Está fazendo mal a ele. Não é à toa que alguém já disse que você guardar ódio e rancor de alguém é como se você estivesse bebendo um veneno, beber o veneno e esperar que o outro morra. Porque quem está ficando doente é você, sou eu. Quem está tendo as suas forças minadas, a sua paz arrancada, somos nós. Então, se perdoar o outro tem a ver com libertar, deixar ir, cobrir, abrir mão, também tem a ver com uma libertação para mim. Porque eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você na escola, no trabalho, na igreja, às vezes acontece na igreja, em casa, na família. Por exemplo, quando a gente está no mesmo ambiente que aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou está, como que a gente se sente? Aliás, só de pensar que nós estaremos no mesmo ambiente que ela, como que a gente se sente? A gente fica ansioso, fica tenso, fica preocupado, fica se sentindo mal, não vê a hora de sair. Né? Não é à toa que o pessoal, quando está na calçada e vê aquela pessoa que ela não se dá, não vindo na outra calçada, o que ela faz? Ela muda de calçada. Ela muda de calçada. Porque só estar na mesma presença daquela pessoa que me fez mal, que me magoou, já me faz mal. Já me faz mal. É aquele ar de constrangimento que a gente vê muitas vezes, lamentavelmente, nas datas especiais, nos feriados. É muito comum, infelizmente. Tem gente que tem trauma de Natal, de aniversário, de ano novo, exatamente porque não quer ficar no mesmo ambiente daquelas pessoas que a feriram, quando muito melhor seria resolver as circunstâncias, libertar. Então, gente, perdoar liberta, perdoar transforma, aumenta o nosso mundo. Como assim, Diego? Porque conforme eu vou carregando mágoas e rancores, eu falei agora há pouco, o meu mundo vai diminuindo. Então são pessoas com quem eu não falo, lugares que eu não vou, e aí o meu mundo vai ficando menor. Por isso Deus nos chama a perdoar. E finalmente, a quarta proposição aqui e é decorrente diretamente dessa que a gente acabou de falar. A falta de perdão, gente, afasta a gente de Deus. Afasta a gente de Deus. Veja, é importante que a gente compreenda aqui corretamente o que eu estou tentando dizer. Não é que Deus se afasta de nós. Deus está sempre disposto a nos acolher, a nos abraçar. Mas é que o nosso coração ele vai ficando tão pesado. A gente vai ficando com tanta raiva e muitas vezes a gente transfere isso para Deus e a gente fala: Deus, por que o Senhor permitiu que ele, que ela fizesse aquilo comigo? E a gente vai jogando a culpa já em Deus também. Não é só o outro que nos faz mal, mas Deus também, entre aspas, começa a nos fazer mal. Por quê? Porque ele permitiu que aquilo acontecesse. Então, assim, não perdoar vai nos afastando paulatinamente de Deus. E aí a gente vai lá no texto de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, e a gente vê o quão importante para Deus é o perdão e a reconciliação. Porque o texto ele fala que quando a gente vai até o altar levar a nossa oferta, hoje, quando a gente vem à igreja, fazer as nossas orações, ouvir a palavra de Deus, trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, ou seja, adorá-lo, as nossas orações, a leitura da Bíblia, ele fala o seguinte, deixa diante do altar a tua oferta, não entrega ainda, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Depois de fazer isso, você volta e oferece a sua oferta. Ou seja, qual é a mensagem que Jesus está trazendo aqui para a gente? Muito melhor, do que a gente orar, cantar, ler a Bíblia e tal, mas ficar com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Jesus fala: calma, para. Vai lá, resolve o que você tem que resolver. Conversa, repreende, abre o coração, olha nos olhos, depois você vem.
Por quê? Porque estar bem, né, ou perdoar uns aos outros é algo importantíssimo para Deus, para que a gente não se afaste dele, para que a gente não se afaste do altar, para que a gente não se afaste da adoração. Então a gente vai terminar, mas antes de terminar eu preciso fazer 3 observações. 3, tá? A primeira é a seguinte, não é? Perdoar, gente, diferente do que muita gente fala por aí, perdoar não é esquecer. Não é que a gente tenha assim, uma amnésia seletiva e a partir do momento que eu perdoei, eu esqueci o que o outro fez. É óbvio que não. É óbvio que não. Perdoar é exatamente passar por cima disso. Por isso a conversa é importante e esse é o meu segundo ponto aqui. Não é? Porque o verdadeiro caminho para a reconciliação ele vem com o diálogo. Não é? O diálogo ele vai fazer isso. Ô Diego, olha só, eu não gostei do que você fez. Aquilo que você fez me machucou profundamente e eu revivo aquela situação muitas vezes. Mas eu quero te perdoar em nome de Jesus. Eu espero que você se arrependa. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Já comecei a aula falando que perdoar não é fácil, né? Então, perdoar não é fácil, mas também não é esquecer. E o perdão e a reconciliação vêm com o diálogo, com a conversa. Jesus fala isso lá em Mateus 18. Vale a pena dar uma olhada depois lá em Mateus 18, do 15 até o 35. O texto de Lucas, que a gente acabou de falar agora, não fala também sobre a repreensão, sobre o diálogo, sobre a conversa. E finalmente, para a gente caminhar para a conclusão, gente, é importante saber isso. Nem sempre a reconciliação vai ser possível. Nem sempre. Da mesma maneira que perdoar não quer dizer que eu tenho que gostar da outra pessoa, nutrir afetos por outra pessoa. Não, pode ser que eu perdoe, mas eu não tenha um relacionamento com aquela outra pessoa, ou porque ela não se arrependeu, ou porque eu não tenho condição de ter um relacionamento com ela, mas eu libertei, eu perdoei. Às vezes não vai ser possível. O Paulo fala assim, em Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. E a gente sabe, o Paulo sabia disso, que nem sempre vai ser possível. Diego, puxa vida, você falou esse tempo todo sobre perdão, sobre perdoar, sobre pedir a Deus e tal, e agora você está dizendo que nem sempre é possível? Gente, nem sempre é possível, a realidade é essa. E aí o que fazer então? O que fazer é ter a convicção de que nós fizemos todo o possível, porque isso é que vai trazer paz ao nosso coração. A gente conversou, a gente orou, ou a gente tentou conversar, a gente orou, a gente disse, eu perdoo você em nome de Jesus. Pode ser que a pessoa ela continue com o coração dela endurecido, mas isso agora passa a ser entre ela e Deus. Esse é o ponto. A gente precisa ter a convicção de que nós fizemos todo o possível. Enfim, gente, vamos terminar, A gente sabe que o perdão é um dos temas mais presentes na palavra de Deus. Não é à toa, exatamente por conta da sua dificuldade. E aí a gente viu aqui, a essa pergunta sobre a razão do perdão, inclusive para aqueles que eventualmente não se arrependeram, a gente tem quatro caminhos. O primeiro, não tem opção. Se eu sou cristão, eu preciso perdoar e Deus me auxilia nessa caminhada em direção ao perdão. Em segundo lugar, a gente perdoa porque fomos perdoados. Porque todos os dias somos perdoados. Em terceiro lugar, porque o perdão não liberta apenas o outro, o perdão me liberta também. E em quarto lugar, eu preciso perdoar porque a falta do perdão pode me afastar de Deus. Ok, gente? Vamos orar então para poder terminar? Senhor, esse é um tema tão difícil para nós, como o C.S. Lewis fala de maneira magistral. Falar de perdão é muito bonito, até que a gente precise perdoar. Por isso nós pedimos, Senhor, o teu auxílio sobre cada um de nós. Dá para a gente, Senhor, um coração cheio de misericórdia, cheio de amor, para que a gente perdoe como teu filho também
nos perdoa, Pai. Por Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, gente. Beijo, uma semana abençoada para cada um de vocês. Até mais.